começar, então, a produzir a aula de hoje. Ok. Muito bem. Então, a gente tem hoje na... Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estamos entrando hoje, então, na 7ª semana, tá? Dia 21 de dezembro, onde a gente vai, então, trabalhar formatação de parágrafo, tá? Semana passada a gente viu a formatação de texto, e hoje nós vamos... configuração de página, né? Na verdade. E essa semana, então, a gente vai ver formatação de parágrafo. Já vimos formatação de fonte, configuração de página, e agora formatação de parágrafo. E aí fecha, né, o trio de formatação essencial de um editor de texto. Tá? Então, esses são os 3 principais elementos nos quais a gente tem que dar uma atenção especial para a formatação, tá? Porque a gente mexe com o tipo de papel que a gente vai produzir a impressão, a gente mexe com o tipo de fonte que a gente vai produzir o texto, e a gente vai mexer hoje, então, na formatação de parágrafo, de como esse texto vai ser apresentado no texto, tá bem? Então, é o que nós temos para hoje. Vocês têm lá no Moodle os slides, tá? Então, nós vamos ver agora aqui formatação de parágrafo, utilizando a caixa de diálogo aqui, né? De formatação de parágrafo. Essa caixa de diálogo vocês encontram lá na página inicial, na seção parágrafo, tá? Então, aqui nós temos alguns elementos de formatação rápida, mas se eu quero todas as opções de formatação de parágrafo, eu tenho que abrir, então, a caixa de diálogo parágrafo. E eu faço aqui na seta, para abrir, então, a formatação do parágrafo, tá bem? Então, para a formatação de parágrafo, eu tenho os recuos e espaçamentos. Então, os recuos seriam, né, o quanto que esse parágrafo vai se deslocar de uma margem para dentro do texto ou para fora do texto. Se eu quero deslocar somente a primeira linha, ou se eu quero deslocar todas as linhas, ou parte do meu parágrafo, tá? Então, nós temos aí os recuos. Os espaçamentos, a gente está falando do espaçamento entre um parágrafo e outro, entre as linhas do meu parágrafo, espaçamento entre linhas. E esses espaçamentos, eles são importantes porque eu preciso seguir algumas regras para estabelecer dentro das normas da ABNT, tá? Então, via de regra, o espaçamento normal da ABNT é o espaçamento em meio. Então, quando ele fala em espaçamento, de cara eu estou falando de parágrafo, tá? Quando eu estou falando de estilo negrito, itálico, aí eu estou falando de fonte, tá? Do texto em si. Mas quando eu estou falando de recuos e espaçamentos, aí eu estou falando especificamente de parágrafo. Então, vocês precisam identificar esses 2 elementos, quando eu estou tratando de fonte e quando eu estou tratando de parágrafo, tá? Então, os recuos e espaçamentos. Os recuos é isso. Então, vamos pegar como exemplo aqui o recuo, ó. Então, reparem que eu tenho o alinhamento dele e tenho o recuo. O recuo seria aqui, ó. Nós temos estabelecido nesse arquivo aqui que a margem é de 3 centímetros, ó. Por que eu sei que é 3 centímetros? Porque eu estou lendo aqui na minha régua esse espaçamento, tá? 1, 2, 3. E aqui eu tenho 2. Mas eu posso me certificar se é realmente 3, indo lá no menu Layout, configurar página e enxergando as minhas margens. Então, a esquerda é 3 e a direita é 2. Superior é 3, inferior é 2. Então, eu sei que aqui, daqui aqui é 3 e daqui aqui também é 3. Que daqui, nesse espaço à direita é 2, e lá embaixo, quando o meu texto terminar, ele vai deixar 2 centímetros também de espaçamento da borda do meu texto, tá? Da minha página. Então, eu quero mexer agora aqui, ó, no alinhamento do meu texto,
tá? Ou no recuo das minhas linhas. Eu tenho recuo da primeira linha, então seria essa primeira linha aqui, e tenho recuo de todo o meu parágrafo. Isso tem diferença, tá? Então, quando eu quero estabelecer o recuo do meu parágrafo, eu tenho um valor para o meu parágrafo. Quando eu quero recuo para a primeira linha, eu tenho que estabelecer, ó, é a primeira linha, tá? E onde eu enxergo isso? Lá nas configurações de parágrafo. Então, eu vou trazer o meu texto para cá, para a gente enxergar mais um. Aqui eu acho que fica melhor. Então, eu tenho aqui, ó, os recuos, tá? Então, eu tenho da esquerda. Quando eu tenho este recuo aqui, o da esquerda ou da direita, eu estou falando do meu parágrafo como um todo. Ele todo será deslocado a partir da minha margem, não é a partir da minha borda, tá? Sempre os recuos são referentes às margens. Então, se eu botar aqui um recuo esquerdo de 3 centímetros, ele vai ter da minha borda até o começo do parágrafo, então, 5 centímetros. 3 da margem, mais 2 do recuo. O mesmo se eu aplicar o recuo à direita. Ele terá 2 da margem, mais tanto do recuo da direita, tá? E quando eu quero um recuo específico, ele chama, então, de recuo especial. Então, está nenhum. Se é nenhum, olha lá, ó, todas as minhas linhas estão alinhadas aqui à esquerda. Mas se eu quero um especial, eu tenho que clicar nessa seta. Então, eu tenho a primeira linha, eu tenho o deslocamento. O deslocamento é ao contrário, tá? Em vez de trazer a linha para a direita, ele vai levar a linha para a esquerda. Mas hoje nós vamos tratar apenas da primeira linha. E por que é importante eu estabelecer um recuo da primeira linha? Eu vou botar aqui um e-mail, tá? Usando a setinha lá, ele ajusta. Porque é padrão do português eu começar a primeira linha com um identamento, ou seja, o meu texto tem que ser deslocado um pouco para a direita para eu iniciar um parágrafo. Isso é a regra do português aqui do Brasil, tá? Toda vez que nós formos iniciar um parágrafo, a primeira linha tem o recuo. Então, esse valor, esse recuo que eu boto aqui, ó, eu estabeleço aqui no especial, que é a primeira linha. Então, quando eu der OK aqui, ó, onde é que ele vai aplicar esse conteúdo? Ele vai aplicar exclusivamente neste parágrafo aqui. Nesse segundo parágrafo. Ué, mas esse aqui não é o primeiro, não. Esse aqui é o primeiro, que é o do título, tá? Então, o primeiro parágrafo é um título e o segundo parágrafo é um corpo de texto, que a gente chama, tá? Então, isso aqui já é corpo de texto. Isso aqui é título, isso aqui é corpo de texto. E a gente tem como hábito dizer parágrafo e título, tá? Mas ambos são parágrafos para o Word. Então, ele vai aplicar somente nesse parágrafo aqui, tá bem? A aula de hoje ela é destinada à formatação de parágrafo utilizando a barra de acesso rápido. Então, agora vem a questão. Pô, eu vou ter que fazer isso aqui para cada um dos meus parágrafos usando manualmente? Sim. Então, a partir da semana que vem, a gente vai trazer este conhecimento de formatação de fonte de parágrafo utilizando a caixa de acesso rápido. Nós vamos pegar esse conhecimento e aplicar lá na criação dos estilos, onde eu não precisarei sequer estar no parágrafo para formatá-lo, tá? Basta esse parágrafo estar associado a um estilo. Mas isso é para a semana que vem. Hoje ainda vamos ter algum trabalho aqui para formatar o nosso parágrafo, tá? Porque a ideia é o quê? Vocês dominarem essa caixa de diálogo aqui, saber o que cada uma dessas opções aqui faz, tá? Então, em termos de recuos, porque é o que aparece lá, o recuo e espaçamento, e é o principal, tá? Quando eu quero estabelecer valores específicos, eu tenho que entrar aqui na caixa de acesso, de caixa de diálogo, porque lá na caixa de acesso rápido eu não tenho praticamente essas opções, elas não estão lá, tá? Então, aqui eu tenho todas as opções referentes ao parágrafo. Então, eu quero que a minha primeira linha ela tenha um recuo, ó, especial de 1,5, tá? Então, eu vou entrar e vou sair dessa caixa de diálogo aqui para vocês terem os efeitos, tá bem? Então, quando eu der OK aqui, ó, ele já ajustou lá, a primeira linha. Reparem que nesta régua aqui, ó, ele já fez o deslocamento lá, ó, da primeira linha, o recuo da primeira linha, tá? Então, eu posso
fazer através da caixa de diálogo e eu posso fazer também através da régua, tá bem? Mas aqui eu tenho uma maior precisão dos valores que eu quero atribuir. Lá eu tenho que correr, né, conforme o Word me permite fazer um deslocamento para um lado para o outro, tá bem? O que é o recuo esquerdo? Ó? Eu vou recuar só para demonstrar, mas geralmente eu não tenho recuo esquerdo aqui no parágrafo corpo do texto. Onde é que eu tenho recuo esquerdo, então? Quando eu estou fazendo uma citação. Tá? Geralmente ela é de 4 centímetros. A BNT diz que tem que ter um recuo esquerdo de 4 centímetros. Então eu vou fazer esse recuo de 4 centímetros. Tá 0 lá, eu vou botar 4. Apenas para demonstração. E aí vou dar OK. Olha o que acontece? Então ele adicionou aqui na esquerda um recuo de 4 centímetros. Como eu tenho 3 aqui, então esse recuo será de 7 centímetros da borda do meu papel até o início do meu parágrafo, tá? Sendo 3 centímetros de margem aqui. Então, é o que faz o recuo esquerdo e é o que faz o recuo direito, se eu colocar lá, por exemplo, 2. Ele também vai fazer o recuo. Veja que o recuo não está aqui, ó. Não está nesse ponto, está nesse ponto aqui. Tá? Então, como é que eu faço para fazer com que ele forme um bloco aqui? Para que eu tenha um alinhamento tanto à esquerda quanto à direita. Aí o próprio nome já está dizendo. Se eu quero um alinhamento, eu tenho que mexer, então, no alinhamento do meu texto, que está aqui. Ó. Alinhamento, e está para a esquerda. Eu vou colocá-lo, então, justificado. Quando der OK, ele, então, já vai ajustar o meu parágrafo, tá? Vejam que já mudou e bastante a aparência, o visual do meu parágrafo, tá? Bem, isso é o que nós chamamos, então, de recuo esquerdo e de recuo direito, e de recuo especial, tá? Então, vejam que eu tenho essas indicações aqui na minha régua, ó. Olha como já se deslocou aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, o desfazer, para a gente ver e enxergar essas diferenças, tá? Observem aqui, ó. Qual é o primeiro quadradinho? Chama-se de recuo à esquerda. O primeiro triângulo, o recuo deslocado. O de cima lá, o invertido, né? O recuo da primeira linha. E o que eu tenho aqui na direita? Ó? O recuo à direita. Então, se eu fizer isso daqui, ó, clicar neste quadradinho e arrastar até o 4, ó, eu vou fazer o mesmo deslocamento. Se eu pegar aqui, ó, daqui e trouxer 2 centímetros, eu estou fazendo o mesmo deslocamento. Se eu fizer aqui em cima no primeiro, ó, 1,5, eu vou estar fazendo o mesmo deslocamento. E se eu vir aqui no alinhamento, ele fez. Tá bem? Então, eu fiz o mesmo processo, só que utilizando o quê? A minha régua. Eu, particularmente, gosto de usar aqui, porque eu me sinto muito mais à vontade. Tá? É mais seguro. Eu sei exatamente os valores que ele está colocando, tá? Eu não tenho como errar aqui os valores, digitando os valores aqui. Eu pego as normas lá, a norma estabelece tanto recuo, esquerda, tanto direito, tanto alinhamento da primeira linha, o alinhamento parável ou deslocamento da primeira linha, e aí está feito, eu estabeleço os valores aqui, dou aqui, e ele vai lá e faz, tá? Mas nada me impede de eu vir aqui na régua e fazer isso daqui. Volto a dizer, se vocês não têm a régua sendo mostrada, vocês têm que ir lá no menu exibir, e aí vocês têm aqui régua, ó. Se não está marcado, ó, vocês não têm como fazer isso que eu acabei de fazer. Tá? Olha aqui, ó. Não tem, cadê a régua para fazer deslocamento? Não tem. Então, se a régua não está mostrada, vocês têm que ir lá no menu exibir e habilitar a régua para, então, ele fazer a amostragem da régua, e a partir dela, vocês conseguirem fazer a formatação, tá bem? Ainda tem outras coisas que eu posso formatar aqui, ó. Eu quero o deslocamento entre um parágrafo e outro e entre as linhas. Eu não tenho isso daqui diretamente, tá? Então, vamos lá. Eu quero que espaçamento antes seja 0, espaçamento depois também seja 0. Mas entre as linhas aqui, ó, eu quero 1,5. Tá simples, então eu vou lá e escolho 1,5. Quando eu der OK, aqui está. Tá? Então, a norma ainda diz que quando eu estou trabalhando uma citação, o tamanho dessa fonte é 10. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou estabelecer toda que a fonte 12 aqui,
e que ela é o Arial, tá bem? Pronto, vejam que eu estou fazendo tudo manualmente aqui, tá? Então, selecionei todo o meu texto, ó, cliquei, arrastei, selecionei todo ele e estabeleci que é Arial 12. Dizendo que eu tenho que usar na citação a tamanho 10. Então, vamos lá. Então, de acordo com a norma, o texto normal é assim, e aqui o espaçamento também 1,5. Então, já vou colocar aqui também 1,5, tá? Vejam, eu vou formatar só esse daqui agora, segundo a norma, tá? Dou 2 cliques aqui, ele vai selecionar. Então, a norma diz que ele é justificado, recuo esquerdo não tem, da primeira linha é 1,5, pode ser 1,25 também, não tem espaçamento entre o parágrafo e é 1,5, tá bem? Olha, eu teria que fazer o mesmo nesse cara aqui, não é? Então, vejam o que eu posso fazer. Quando eu já tenho a formatação de um parágrafo, ele já está dentro dos padrões que eu quero, eu posso copiar esta formatação e aplicar ao meu texto, tá? Então, aqui, para a gente fazer uma demonstração, eu vou copiar esse segundo parágrafo aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl+C, vou vir aqui, Ctrl+V, e vou dar mais um Ctrl+V, tá bem? Então, eu acrescentei mais 2 parágrafos. Eu vou pegar esse aqui que está formatado, porque eu quero demonstrar para vocês uma ferramenta aqui chamada de pincel. O que faz o pincel? Ele captura a formatação do texto selecionado e aplica essa formatação em outro texto, tá? Então, eu posso aplicar uma única vez, clicar no pincel e aplicar no parágrafo que eu quero, que tem essa formatação, ou eu posso querer aplicar isso em mais de um parágrafo. Aí eu não posso dar um clique só no pincel, eu tenho que dar 2 cliques. Então, essa é a diferença do pincel. Se eu der um clique só, ele vai pegar a formatação do texto selecionado e vai aplicar no parágrafo no qual eu der o próximo clique. E aí ele vai desabilitar o pincel. Se eu der 2 cliques, ele vai habilitar o pincel, vai pegar a formatação do parágrafo que está selecionado. Quando eu der um clique no próximo parágrafo, ele vai aplicar a formatação, vai ficar aguardando eu dar um outro clique. No outro parágrafo que eu der o clique, ele vai novamente aplicar, e assim tantas vezes eu der o clique. Tá, e quando eu não quiser mais, eu vou lá e dou um clique de novo no pincel e desabilito o pincel, tá bem? Então, vejam que o primeiro passo é dar 2 cliques aqui, selecionar um parágrafo. Vou lá no pincel. O pincel está aqui na página inicial. Esse aqui, ó, pincel de formatação. Então, o que ele dá como dica ali? Gostou da aparência de uma seleção específica? Você pode aplicar essa aparência em outro conteúdo do documento. Para começar, selecione o conteúdo com a formatação desejada, que é o parágrafo que nós tínhamos selecionado. Clique em pincel, clicou uma vez, seleciono algo para aplicar automaticamente a informação. Então, se eu der um clique, ele vai aplicar e pronto. Informações. Para aplicar a formatação em vários locais, clique 2 vezes no pincel. Tá bem? Então, tá aí, ele não me deixa mentir. Então, eu vou clicar uma vez só, para vocês verem. Cliquei e vou vir aqui, ó, neste daqui, tá bem? Ó, clicou aqui, ele pegou. Veja que eu poderia ter dado um clique aqui, em qualquer lugar que eu esteja no parágrafo, este parágrafo e não esta linha, onde estava o cursor, será formatado, tá? Então, o parágrafo inteiro foi formatado. Então, agora eu vou pegar de novo esse daqui, vou dar agora 2 cliques, ó. 1, 2. E agora eu venho aqui, clica. Opa, não dei 2 cliques. 2 cliques. Ó, já mudou, eu tenho que estar aqui, ó. Aplicou e aplicou. Ó, essa versão já mudou, porque eu dava aqui e ele fazia. Ok. Então, vejam que, ó lá, o pincel ainda está pressionado, ó. Se eu vir aqui agora, ó, ele vai desfazer isso aqui tudo, ó. Ah, mas não desfez a fonte. É óbvio. Por que ele não fez? Porque ele pegou a formatação do parágrafo. Tá? Se eu der outro clique, ó lá, ó. Tá vendo? Agora, se eu pegar e selecionar esse cara todo aqui, agora ele fez todo. Então, vejam a diferença, tá? Isso vai mudar de versão para versão. Essa versão aqui, a 2019, ela não aceitou, por exemplo, eu dar um clique aqui. A versão anterior lá já fazia isso, tá?
ela não está fazendo. Versão anterior, eu clicava aqui e ele modificava tudo, agora não está modificando. Ele está modificando alguns elementos só. Então, como é que eu fiz para pegar toda a formatação? Eu tive que selecionar o meu parágrafo todo. Então, quando vocês fizerem, eu vou desabilitar aqui. Quando vocês quiserem, então, copiar uma formatação de um parágrafo outro, selecione um parágrafo, dê os 2 cliques ou um clique só e veja o efeito. Não deu o efeito que vocês querem, clica e arrasta e ele certamente vai pegar toda a formatação e vai fazer. Fechou? Deixa eu olhar as carinhas de vocês aqui. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Ok, tudo tranquilo. O que mais que eu tenho lá na formatação do parágrafo? O que é o espaçamento antes, espaçamento depois? Espaçamento antes é essa distância aqui, ó. Espaçamento depois é essa daqui. Pô, mas qual é a diferença de eu fazer aqui e fazer aqui? É que eu tenho antes, deixo o parágrafo aqui. É antes dele, depois é depois dele, tá? Aqui, ó. Não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Então, quando eu não quero que seja adicionado o que significa isso? Eu tenho antes dele, eu tenho 3. Depois eu tenho 2. O que significa isso? Não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Que ele não vai fazer um adicional. Por exemplo, se tem 3 antes e tem 2 depois, o antes é 3, né? Mas o próximo é o mesmo. Então, ele não vai adicionar o 3, ele vai adicionar o 2, tá? Então, se eu colocar isso daqui, o que vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver isso na prática. Então, aqui, ó, esses 2 parágrafos aqui, tá bem? Vamos formatar. Então, eu quero antes, eu quero aqui, ó. Vamos botar aqui 2 centímetros. E aqui vamos botar 1 centímetro. E vou dar OK. Eu vou botar aqui espaçamento simples para a gente enxergar isso na real. Ah lá. Eu tenho 3 e eu tenho 2. Ah lá, ó. Eu tenho 3 e eu tenho 2. Mas não era 2 entre um e outro? Então, ele não pode ter esse anterior aqui, né? Ele não pode ter os 3. Então, não adicionar. Entenderam? Então, ó, outra coisa que vocês têm que observar aqui, ó. Eu tenho 56,7 pontos, mas eu coloquei quanto lá? 2 centímetros. Aqui eu tenho 28,35, mas eu coloquei 1 centímetro. Então, a unidade de medida de espaçamento antes e depois não é em centímetros como é no recuo, à esquerda e à direita. É em pontos. Por quê? Porque aqui no recuo, quem está me estabelecendo são os centímetros, ó. Mas aqui, ó, é em relação ao meu texto, e a minha fonte, ela é pontos. O que significa Arial 12? O que é aquele 12 lá? 12 pontos. Tá bem? Então, aqui, ó, vocês têm que terem cuidado, ó, porque ele ignorou, ó. Não adicionar espaço entre parágrafos. Ele não adicionou, tá? E aqui ele voltou. Então, o que vocês devem fazer aqui? Geralmente, um parágrafo, o anterior dele, quando é do mesmo, a gente não adiciona nada. A gente adiciona só depois. Por quê? Porque se eu pegar essa formatação aqui, ó, não vai ter nada antes e vai ter os 2. Então, eu vou ter os 2 que eu quero, ó. Tá vendo? Então, quando eu não quero sobrepor medidas, eu não utilizo uma delas, tá? Aqui, no caso, eu não estou usando o depois. Mas como é que vai funcionar, então, aqui, ó? Eu uso nesse aqui. Esse aqui também vai ter o depois, ó, que vai fazer
o deslocamento aqui. Então, toda vez que vocês usarem ou depois, tá tranquilo o espaçamento certinho de vocês, tá? Se bem que a BNT, quando eu estou fazendo um texto acadêmico, não tem espaçamento. Porque ele é sempre um e-mail, ó. E ele vai fazer com que eu consiga ler o meu texto sem problemas, não tendo os espaçamentos antes e depois. Mas eu tenho que aqui, ó, quando é um título, eu tenho espaçamento 2 aqui, ó, tá? Ou espaçamento e-mail, vai depender até de uma especificação dada pela instituição, tá? Mas o título, ele é sempre um e-mail também, então não tem muita diferença aqui. Mas se eu quisesse colocar aqui, ó, um e-mail utilizando o ponto, como é que eu fazia? Como é que eu faria se eu não quisesse trabalhar aqui com os centímetros? Já não posso. Eu tenho que trabalhar com a unidade que o Word me permite, é ponto. Então, qual é a conta que vocês querem fazer? Ali está 12 pontos. Significa que, qual é o tamanho da fonte? É 12. Significa que eu tenho, então, uma linha apenas aqui. Olha lá, simples. Se eu botar aqui um e-mail entre as linhas, olha lá, ele baixou mais um pouco. Mas, geralmente, o parágrafo é uma linha só. Então, eu posso estabelecer isso daqui, ó, e posso estabelecer aqui também, ó, 18, que é o mais correto. Por quê? Porque daí eu tenho, dentro do Word, utilizando a própria fonte, os 18 pontos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, reparem que eu tenho um visual um pouquinho melhor, tá? Então, quando a gente vai trabalhar o título, lá na formatação, eu uso 1,5 vezes o tamanho da fonte. Então, a minha fonte é 12, metade dela é quanto? 6. 12 mais 6, 18. Aí eu tenho, então, 1,5. Fechou? Bom, mas que mais eu posso colocar e formatar com relação ao meu parágrafo? E aqui eu tenho um título e aqui eu tenho um parágrafo, tá? Então eu vou formatar esse título aqui com algumas normas da BNT, tá bem? Então eu vou abrir a caixa de diálogo aqui. Então ela diz que é Arial, negrito e 12, tá? E é todas em maiúsculas. Nós já vimos isso na aula anterior. Ok, ele fez. O alinhamento à esquerda, o alinhamento já está à esquerda aqui. Mas aqui, ó, espaçamento depois, 18, já fizemos espaçamento. Mas repare o seguinte aqui, ó, nível do tópico. Aqui está corpo do texto. Se eu clicar nessa seta, olha quantas coisas vão aparecer. 9 níveis vão aparecer. O que significa isso? É o nível do meu texto. O meu texto, quando tem um nível, significa que eu posso estabelecer uma numeração para ele e essa numeração ser baseada neste nível. Então, nível 1 é um 1. Eu já vou botar aqui e adicionar. Então, vou abrir aqui um espaço aqui, Ctrl Enter, quebra de página. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o nível 1. Esse aqui, que nível é? É 1 ou 2? E aí? É nível 1 ou nível 2, o número 2? Responda aí na tela, por favor, usando o chat. 1 é nível 1 e 2 é nível 1 ou é nível 2? Quem mais? Respondo, gente. Desculpa. Pois é. Isso aqui é nível 1 ou é nível 3? E esse aqui é nível 1 ou é nível 4? E esse aqui é nível 1 ou é nível 5? O que vocês acham? Todo mundo acha que é nível 2? Então, vocês não sabem o que é nível.
Tá? Então, nível. Eu tenho esse aqui, então, vamos... E esse aqui, que nível é? Nível 1 ou nível 60? É nível 1 ou nível 100? Só a Rafaela acha que é nível 1? Gente, vocês têm que ter o seguinte em mente. O nível não é estabelecido pelo número dele, tá? Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 60, 1000, 2000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1 trilhão, não interessa. É nível 1, tá? Quem é o nível 2? Isso aqui é nível 2, ponto 1. Isso aqui é nível 2. Isso aqui é nível 2. Isso aqui também é nível 2. Isso aqui também. Isso aqui, que nível é esse? É nível 2 também. Que nível é esse? Nível 2. Que nível é esse? Nível 2. Por quê? Porque eu tenho apenas no nível 1 um dígito. Eu não tenho a parte separada por ponto. Aqui eu tenho 2 dígitos separados por ponto, então eu tenho nível 2. Então, para ter o nível 3, ponto 1, ponto 1. Então, agora eu tenho 3 dígitos separados por pontos. Então, este é o nível 3. Isso aqui também é nível 3. Tá? É obviamente que eu não vou ter 300 parágrafos. 300 níveis, tá? Nem 34 subníveis, nem tampouco 567 subníveis. Porque aqui não são os números, sim eu reconhecer os níveis, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, 2.1, se eu botar 2.1.1, nível 3, se eu botar mais ponto 1, nível 4, mais 1, nível 5. Se eu colocar aqui, ó, 2.1.1.2.1, quem será o próximo? 2.1.1.2.2. 2.2.1.2.2. Qual é a sequência certa? É quando eu estou zerando, ó, aqui está seguindo a seta, ó, o 2 e o 1. 2 e 2, 1 e 1. Agora, quando eu fizer isso daqui, ó, já vou mudar o nível agora, ó, ponto 1, ponto 2. Aquele 2 lá vai sumir. Agora será o próximo, ponto 1, ponto 1. Porque eu não tenho 2.3 e eu não tenho 1.3 aqui. Então vejam que é 1, o próximo tem que ser o 2. Eu não posso ter um 3 aqui. Se eu tiver um 3, o que vai acontecer? Eu vou estar pulando o nível, tá? Então, quem é o próximo aqui? 2.1.2.1. O próximo agora é o ponto 2. 2.1.2.1.3. Agora é um outro subnível, não é o último, o quinto nível, estou aumentando agora o quarto nível. Então, se eu aumentar o 4, 2.1.2, se é o quarto nível, que é este, ele era 2, era 1, agora ele é 2. Ele não pode ser o 4, ele tem que ser 1. Tá? Então, vocês têm que aprenderem a colocar em níveis, tá? Isso está detalhado lá nos slides lá, e eu estou refazendo agora aqui para vocês entenderem como é que funciona os níveis, tá?
Vamos tirar esses números loucos aqui e vamos para o mais palpável. Então, isso são níveis. Quando eu tenho um único dígito, é nível 1. Tem um ponto separando, 2 níveis. Tem 2 pontos separando, 3 níveis. Tem 5 pontos, são 6 níveis. Ó, vou acrescentar mais um nível. Até onde vai o Word? Até o nível 9, tá? Então, ele consegue formatar parágrafos até o nível 9. Para que servem esses níveis aqui? Ó? Lembram como é um sumário de um livro? Não tem lá os capítulos, subcapítulos, os tópicos, subtópicos, e não tem lá a numeração 1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e por aí vai. Então, esse sumário ele é baseado nesses níveis. Então, os títulos de vocês têm que colocar na ordem dos níveis, tá? Então, vocês vão ter que aprender a fazer esses níveis aqui. Eu vou refazer esse aqui menor, tá? Que agora você já sabe o que é nível 1, o que é nível 2. Então, agora aqui, ó. Quem é o próximo aqui da lista? Ponto 1, ponto 1, ponto 1. Quem é o próximo? 2.1, ponto 1, ponto 2. Eu não tenho mais 1.1.2, eu tenho agora 2.2.1. Eu não posso botar o ponto 2 aqui. Por quê? Porque eu comecei um novo nível e ele zera. Ele começa do 1. Se eu colocar o 2 aqui, ó, vai estar faltando 1. Então, a minha sequência não está correta. Tá? Então, sempre aqui, ó, 2, 2, 2, não mudou. Se aparecer agora aqui, ó, um 4, está errado. Porque eu não tenho a sequência, ó. É 1, 1, 1, depois passa 2, 2, 2. Quando parar o 2, não pode ter o 4 aqui. O próximo é o 3, tá? 3, que pode ser sozinho. Ou ele pode ter um subnível, tá? Então, aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 4. E aí, quando chega aqui, ó, quando muda o nível, o próximo tem que ser 1. Não pode ser o 2. Olha lá, ó. Fechou o 2, o 3. Depois do 3, quem vem? Vem 1. Se botar o 2 aqui, tá errado. Tá? Porque tá faltando o 3.1. Então, se eu botar 2 aqui, ó, não vai bater. Tem que ter o aqui o anterior, que é o 3.1. O próximo, 3.1.1. O próximo, 3.1.2. O próximo, 3.1.3. Agora, o subnível de nível 2 é que vai mudar. Então, é 3.2. Como ele está começando, ponto 1. Se eu botar ponto 4 aqui, vai estar faltando quem aqui? O 3.2, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Tá? Então, é extremamente importante vocês saberem criarem os níveis e a numeração correta de cada nível, tá? Então, isso aqui é nível 1, isso aqui é nível 2, isso aqui é nível 3. Nível 1, nível 2, nível 3. Nível 3, nível 3, nível 1, nível 2, nível 3, nível 3, 3, 3, 2 e 2. Tá? Então, não importa se é 1, 2, 3, 4. Não é o 1, 2, 3, 4 que faz o nível. É o número de casas antes do ponto, tá? Então, quantas eu tenho antes do ponto? Uma casa, não interessa. São 2 casas, não interessa. São 3 casas, não interessa. Interessa é o que está antes do número, é o decimal que está dentro do número, tá? Ou centesimal, ou milhar, seja o que for, tá? O que importa, o nível, é o que isso aqui que separa. Tem um ponto entre os números, eu tenho mais de um nível. Então, 1 ponto, 2 níveis, 2 pontos, 3 níveis, 3 pontos, 4 níveis. Sempre o nível é de acordo com o número de pontos. Não tem, é nível 1. Tem 1 ponto, nível 2. Fechou? Ficou entendido aqui? Olha, se vocês não aprenderem a fazer isso daqui, vocês não vão conseguir colocar os textos de vocês na cronologia correta
do texto, tá? Vocês têm que aprenderem a fazer. E aqui, quando eu estou falando aqui, ó, nível do tópico, eu estou me referindo, então, a esse nível aqui. Então, esse aqui, ó, é nível 1, esse daqui é nível 2, e esse daqui é nível 3. O mesmo vai servir para o 4, para o 5, até o 9, tá? Então, digamos que aqui eu tenho, ó, 1. Que nível é esse cara aqui, então? É o nível 1. Então, eu vou selecioná-lo e vou dizer, ó, nível 2. Se eu colocar agora aqui, ó, 1.1, chamar de introdução aqui. Introdução. Tá bem? Então, esse cara aqui, ó, ele tá como, ó, nível 1. E ele não é nível 1, ele é nível 2. E ele também, segundo a BNT, ele não é todas maiúsculas. Então, eu tenho que desmarcar. Pronto. Então, agora o meu texto aqui está correto. Se eu quisesse colocar aqui um outro aqui, ó, 1.2, objetivos. Ora, esse cara aqui, ó, já não tem essa formatação, seleciona ele, vai lá no pincel, desloca até e aplica, tá? Fechou? Bateu ou não? Dúvidas? Ellen, o que que tu não entendeste, Ellen? Especifica para mim. Os níveis, não entendeu como compor os níveis? A ordem é como eles aparecem, tá? Porque olha aqui, ó. Eu tenho nível 1 e nível 2. Aí eu tenho texto, ó. Eu tenho um novo nível 2. Só que, ó, aqui é 2, ó. Por quê? Porque aqui é 1. Se eu colocar 3 aqui, eu estou fazendo errado. Eu não estou constituindo os meus níveis de forma correta. Tá? Porque a gente viu que eles são sequenciais, ó. No momento em que muda, ele tem que seguir a sequência de novo, ó. Então, eu não tenho 3 aqui, ó, porque não é 1, 2, 3. Ó, o nível 2.2, ele tem começado 1, tá? Ele não começa do zero, tá, gente? Não existe zero. A gente não começa a contar do zero, a gente começa a contar a partir do 1. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Significa que o meu capítulo 1 tem um parágrafo ou mais de um parágrafo de nível 2 e um parágrafo ou mais de um parágrafo de nível 3, tá? Então, aqui seria o capítulo e aqui seriam os tópicos dos capítulos, tá? Então, toda vez que tiver só o número 1, que é o nível 1, um único número, 1, 2, 3, 10, 100, 200, um único número significa que é nível 1. Então, esse é o capítulo principal, é o como começa o meu capítulo, tá? Então, observem, peguem qualquer livro que vocês tiverem na casa de vocês aí, abram na parte do sumário e vocês vão identificar esses números aí, tá bem? É assim que funciona. Então, vocês só têm que atentarem a isso, a essa numeração. Porque essa numeração é que vai estabelecer o nível aqui, ó. Então, tem 3 dígitos aqui separados por pontos, é nível 3. Tem 2 dígitos aqui separados por um ponto, é nível 2. Só tem um dígito, não tem ponto de nada, é nível 1. Tá? Isso aqui é importante porque quando eu for gerar o meu sumário, ele vai fazer uma varredura no meu texto e vai verificar quais textos são de nível 1 e quais textos são de nível 2. E vai colocar isso de forma cronológica, conforme eles vão aparecendo aqui. Tá bem? Se vocês inverterem isso daqui, ele vai inverter lá e aí vai ficar errado. Então, vocês têm que colocarem aqui, de forma correta. A não ser que vocês peçam para ele fazer uma autonumeração. Tá? Mas eu não sei se eu vou ter tempo de ver isso com vocês. Então, vamos ver aqui o que é simples, fácil,
e preciso para a gente criar os nossos textos, tá? Então, a aula de hoje, a parte mais importante era eu saber que eu tenho essa caixa de diálogo para formatar o meu parágrafo e que eu, quando estou construindo um texto, e esse texto tem títulos, capítulos, tópicos e subtópicos, eu preciso numerá-los, tá? E reparem que é um espaço e um nome. Olha lá, não tem ponto, não tem traço, não tem nada, tá? Essa é a regra da BNT. Então, é o nível 2, vai um ponto separando cada um dos números, dos níveis e subníveis, tá? Então, aqui, ó, tópico nível 2 do tópico 1. Nível 2, primeiro item do subtópico do título. Ou primeiro item do tópico do meu capítulo, tá? Então, a maneira como vocês vão dizer isso não importa, desde que vocês saibam que esse aqui é o principal, esse aqui é o secundário, que depois dele vem um de mesma hierarquia deste primeiro aqui. Então, digamos que esse aqui é o pai, esse aqui é o filho. Esse aqui é filho também. Aí o neto, cadê? 1.3.1. E o bisneto? 1.3.1.1. E o tetraneto? Vai mais um aqui na frente. Depois, não importa, tá? Porque a BNT não faz reconhecimento, não exige que vocês coloquem lá no sumário, além do nível 5. Ah, mas lá hoje tem 9. É, tem 9, tá? Por que é 9? Porque ele, geralmente ele é indentado, ó, ele não fica aqui nesse lado, ó, ele vem para cá, ó. Tá? Então, isso aqui chama-se identamento. Aí eu vou chegando tanto para cá que vai chegar uma hora que não vai ter só número, espaçamento aqui, um número, e eu não vou conseguir botar o parágrafo, tá? Então, acima de 5, a BNT já não exige mais. Então, até 5, ela exige. E para contornar essa situação, ela eliminou esse espaçamento esquerdo aqui. Tá? Então, eu não preciso mais fazer identamento. Ele tem todo ele aqui à esquerda. E aqui, então, ó, entra o texto, ó, que é só um espaço, e vocês já começam a colocar o título do tópico, do título, do capítulo, seja o que for, tá? Então, é assim que a gente faz. Deu uma melhorada? Não, ele não pode melhorar, tem que ser dominado. Temos que dominar esse assunto, porque se vocês não dominarem a construção dos níveis, vocês não vão conseguir colocar aqui de forma correta os capítulos e subcapítulos do texto de vocês. Tá? Vocês precisam saber isso, tá? Se vocês olharem lá a BNT, ela fala também na numeração das páginas lá, das páginas não, do sumário, dos capítulos lá, ela faz justamente esse conjunto aqui, ó. Ela coloca isso na forma de tabulação, tá? Os níveis de cada um. Então, o nível 1, nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5. Ela vai até o quinto porque é onde ela exige que